Solicito à senhora secretária que verifique a presença dos senhores vereadores por chamada nominal. Abel Domingues da Paz. Presente. Francisco Victorino de Moraes. Presente. Irineu Machado. Presente. Jorge Soares Godinho. Presente. Marciano Antônio de Moraes. Presente. Marcelo Luiz de Moura. Maria Aparecida da Silva, presente. Marlos Martins Feitosa. Presente. Paulo Roberto de Souza Silva. Presente. Vanderlei Conceição Ferreira. Presente. Williams Soares Rodrigues. Presente. Havendo quórum regimental, invoco a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declaro aberta a 4ª sessão ordinária da 13ª legislatura da 4ª sessão legislativa, realizada no dia 13 de março de 2020, a hora regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo. A ata da 3ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada no dia 18 de fevereiro de 2020, com início às 19 horas. Feita a chamada nominal, constatou-se a presença dos vereadores Abel Domingues da Paz, Irineu Machado, Francisco Victorino de Moraes, Jorge Soares Godinho, Marcelo Luiz de Moura, Marciano Antônio de Moraes, Marlos Martins Feitosa, Paulo Roberto de Souza Silva, Vanderlei Conceição Ferreira e Williams Soares Rodrigues. O senhor presidente invocou a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declarou aberta a sessão, determinando a senhora secretária que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada sem retificações. Em seguida, o senhor presidente solicitou à senhora secretária para que procedesse à leitura das matérias do período do expediente. Expediente/diversos. Ofício ARB/SA/O/200200501 da Arteres Regis Bittencourt, S.A., que encaminhou em atenção ao requerimento 11 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Luiz de Moura, anexo, contendo informações e documentos referentes ao projeto funcional de calçamento encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para eventual autorização para a realização de obras de infraestrutura para acesso de pedestres ao equipamento viário passarela de pedestres do quilômetro 314 mais 00 da rodovia Regis Bittencourt, no trecho que corta o município. Ofício RR número 35/2020 da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, que encaminhou em atenção ao ofício 8 de 2020 da lavra do excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Juquitiba, SP, senhor Jorge Soares Godinho, informações acerca da montagem de pacote técnico para a conclusão das obras civis e de automação da estação de tratamento de água com acesso no quilômetro 328 da rodovia Regis Bittencourt, nesse município. Informou ainda o prazo de 270 dias para os procedimentos licitatórios, execução das obras com previsão de término para dezembro de 2020. Expediente executivo, ofício GP número 34/2020, que solicitou a cessão do espaço da Câmara Municipal para a realização da audiência pública da saúde, no dia 27 de 2 de 2020, às 17 horas, referente ao 3º quadrimestre de 2019. Ofício GP número 34/2020, que solicitou a cessão do espaço da Câmara Municipal para a realização da audiência pública de metas fiscais, no dia 28 de 2 de 2020, às 17 horas, referente ao 3º quadrimestre de 2019. Expediente/legislativo, projeto de decreto legislativo número 1 de 2020, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão juquitibense ao excelentíssimo senhor deputado federal Marcos Antônio Pereira, de autoria da vereadora Maria Aparecida da Silva. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2020, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão juquitibense ao excelentíssimo senhor deputado estadual Gilmacir dos Santos Barbosa, de autoria da vereadora Maria Aparecida da Silva.
projeto de decreto legislativo número 3, 2020, que dispõe sobre a concessão de título de cidadã jucutibense à ilustríssima senhora Naira Damasini, de autoria da vereadora Maria Aparecida da Silva. Projeto de decreto legislativo número 4, 2020, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão jucutibense ao reverendíssimo pastor Adenilton Luiz de Jesus, de autoria do vereador Marciano Antônio de Moraes. Requerimento número 18, 2020, de autoria do vereador Marlos Martins Feitosa, pela ordem os vereadores Vanderlei Conceição Ferreira, Francisco Victorino de Moraes e Paulo Roberto de Souza Silva, pediram para subscrever o referido requerimento, o que foi aceito por seu autor. Requerimentos números 19, 20 e 21 de 2020, de autoria do vereador Williams Soares Rodrigues. Pela ordem, os vereadores Paulo Roberto de Souza Silva e Marcelo Luiz de Moura pediram para subscrever o requerimento. Número 19 de 2020, o que foi aceito por seu autor. Submetido à votação simbólica, o requerimento número 19 de 2020 foi rejeitado pelo soberano plenário por 6 votos contrários. Pela ordem, o vereador Paulo Roberto Souza Silva pediu para subscrever o requerimento número 20 de 2020, o que foi aceito por seu autor. Submetido à votação simbólica, o requerimento número 20 de 2020 foi rejeitado pelo soberano plenário por 6 votos contrários. Pela ordem, os vereadores Paulo Roberto Souza Silva e Marciano Antônio de Moraes pediram para subscrever o requerimento número 21 de 2020, o que foi aceito por seu autor. Requerimentos números 22 e 23 de 2020, de autoria da vereadora Maria Aparecida da Silva, pela ordem os vereadores Marciano Antônio de Moraes, Marcelo Luiz de Moura, Vanderlei Conceição Ferreira, William Soares Rodrigues e Paulo Roberto Souza Silva, pediram para subscrever o requerimento número 22 de 2020, o que foi aceito por sua autora. Requerimento número 24 de 2020, de autoria dos vereadores Jorge Soares Godinho, Francisco Victorino de Moraes, Maria Aparecida da Silva e Williams Soares Rodrigues. Pela ordem, os vereadores Marciano Antônio de Moraes e Abel Domingues da Paz e Vanderlei Conceição Ferreira pediram para subscrever o referido requerimento, o que foi aceito por seus autores. Requerimento número 25 de 2020, de autoria do vereador Irineu Machado. Pela ordem, os vereadores Marciano Antônio de Moraes e Vanderlei Conceição Ferreira pediram para subscrever o referido requerimento, o que foi aceito por seu autor. Todas as proposituras foram colocadas em discussão e, em seguida, submetidas à votação simbólica, tendo sido, com exceção dos rejeitados, todas as proposituras foram colocadas em discussão e, em seguida, submetidas à votação simbólica, tendo sido aprovadas com exceção dos rejeitados. Requerimento números 19 e 20 de 2020 restaram aprovados por unanimidade. Indicação número 8 de 2020, de autoria do vereador Marcelo Luiz de Moura. Indicação número 9 de 2020, de autoria da vereadora Maria Aparecida da Silva. Em seguida, o senhor presidente abriu a inscrição de vereadores para uso da tribuna no período do expediente. Se inscreveu e usou a tribuna o vereador William Soares Rodrigues e, não havendo mais vereadores inscritos, o senhor presidente passou para o período da ordem do dia, solicitando à senhora secretária que fizesse a leitura dos projetos a serem deliberados. Não havendo projetos a serem deliberados, o senhor presidente passou para o período da explicação pessoal, abrindo a inscrição de vereadores para uso da tribuna no prazo de 2 minutos. Se inscreveram e usaram a palavra os vereadores Marcelo Luiz de Moura e Vanderlei Conceição Ferreira. Por fim, discursou o senhor presidente, que convidou o senhor vice-presidente para assumir seu assento junto à mesa diretora, para que pudesse fazer uso da tribuna. Pela ordem, o vereador Abel Domingues da Paz solicitou o uso da palavra por haver sido citado. Tendo o senhor presidente permitido, pela ordem, a vereadora primeira secretária Maria Aparecida da Silva solicitou ao senhor presidente a palavra para os esclarecimentos acerca dos ditames regimentais para inscrição de vereadores
para o uso da tribuna no período da explicação pessoal, no prazo de 2 minutos. O que restou acolhido pelo senhor presidente. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente fez suas considerações finais, agradecimentos ao público presente e agradeceu a Deus pelos trabalhos realizados e declarou encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e apreciada em plenário, será autografada pelos membros da mesa diretora. Jorge Soares Godinho, presidente, Francisco Victorino de Moraes, vice-presidente, e Maria Aparecida da Silva, primeira secretária. Consulto meus pares se há retificações a fazer. Não havendo retificações, a ata está aprovada. Solicito à senhora secretária que verifique a presença dos senhores vereadores por chamada nominal. Abel Domingos da Paz. Presente. Francisco Victorino de Moraes. Presente. Irineu Machado. Presente. Jorge Soares Godinho. Presente. Marciano Antônio de Moraes. Presente. Marcelo Luiz de Moura. Presente. Maria Aparecida da Silva, presente. Márcio Martins Feitosa. Presente. Paulo Roberto Souza Silva. Presente. Vanderlei Conceição Ferreira. Presente. Williams Soares Rodrigues. Presente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias do expediente. Pauta da 4ª sessão ordinária, dia 3 de março de 2020, terça-feira. Aos 3 dias do mês de março de 2020, com início à hora regimental, realizar-se a 3ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo. A Rua José Prestes Rosa, número 68, sob a presidência do excelentíssimo vereador Jorge Soares Godinho, com a seguinte pauta: expediente / diversos. Ofício sem número, Partido Democrático Trabalhista, PDT, convocando seus filiados e ao público em geral a participarem de convenção municipal a realizar-se no dia 7/3/2020, com início às 8 horas, na Rua Prestes Rosa, número 8, nesse município, para a eleição dos membros do Diretório Municipal, Conselho Fiscal, Conselho de Ética e Executiva Municipal. Ofício número 30 de 2020, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, de São Paulo. 86ª Subseção Itapecerica da Serra de São Paulo, encaminhando em resposta ao requerimento sob o número 7 de 2020, de autoria da vereadora Maria Aparecida da Silva, informações acerca do funcionamento da Vara Distrital de Juquitiba, São Paulo, com previsão para o final do primeiro semestre do ano corrente, conforme apontamentos do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra esse documento. Não? Concedo a leitura. Subseção de Itapecerica da Serra, OAB, subseção de Itapecerica da Serra. Itapecerica da Serra, 20 de fevereiro de 2020. Ofício número 30 de 2020. Requerimento número 7 de 2020. Ilustríssimo senhor, em atenção ao ofício, em epígrafe, venho informar a vossa senhoria que, conforme o Egrégio Tribunal de Justiça, não há previsão exata quanto ao início do funcionamento da Vara Distrital de Juquitiba, sendo provável sua inauguração até o final do primeiro semestre deste ano. Cumpre ressaltar que esta instituição, o Egrégio Tribunal de Justiça, os proprietários e as municipalidades estão empenhados na breve instalação da unidade judicial. Ao ensejo, renovo protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Thalita Santos de Moraes, presidente da OAB, subseção de Itapecerica da Serra. Quem sabe?
Expediente/Executivo. Ofício GP número 37/2020, encaminhando o projeto de lei do Executivo número 4/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 509.649,28 para execução de convênio do DETRAN SP para sinalização de trânsito e aquisição de equipamento. Projeto de lei do Executivo número 4/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 509.649,28 para execução de convênio do DETRAN SP para sinalização de trânsito e aquisição de equipamento. Expediente/Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 5/2020, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão jequitibense ao excelentíssimo senhor deputado estadual José Aprígio da Silva, de autoria do vereador Vanderlei Conceição Ferreira. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2020, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão jequitibense ao reverendíssimo senhor Padre José Nelson Silva, de autoria do vereador Irineu Machado. Requerimento número 20/2020, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, pugnando pelo pronto encaminhamento à edilidade de listagem de eventuais permissões e ou concessões para o serviço de táxi outorgadas pela administração, um período de 1º de janeiro de 2013 até 31/12/2016, declinando-se respectivos concessionários e ou permissionários e ainda a localização dos pontos. Justificativa. Trata-se de justa propositura visando o pleno exercício do munus fiscalizatório e instrução de ações legislativas por parte dos membros do Poder Legislativo Municipal. Plenário Padurabes, 20 de fevereiro de 2020, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 6/2020, abrindo prazo para inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, vereador, para fortalecer o seu trabalho, gostaria de requerimento. Subscrição aceita, vereador. Pela ordem, senhor presidente, vereador também gostaria de subscrever seu requerimento. Subscrição aceita, vereadora. Pela ordem, senhor presidente, o vereador Vanderlei também gostaria de subscrever o requerimento. Subscrição aceita, vereador. Não havendo vereador inscrito para discussão, coloco em votação o requerimento de número 06/2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento de número 6/2020 está aprovado. Requerimento número 27/2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, pugnando pelo pronto encaminhamento à edilidade de eventual plano, estudo ou documento que os valham, apontando a eventual viabilidade econômica, financeira e conveniência da administração para a contratação de empresa para a realização dos serviços de conservação das estradas vicinais e de acesso componentes da malha viária municipal. Justificativa. Trata-se de justa propositura visando o pleno exercício do munus fiscalizatório
e instrução de ações legislativas por partes dos membros do Poder Legislativo Municipal. Plenário Padurabes, 28 de fevereiro de 2020. Francisco Victorino de Moraes, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 27 de 2020, abrindo o prazo para inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem do presidente, gostaria de discutir. Com a palavra, o vereador Francisco Victorino de Moraes. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, aos internautas, ao Guto, agora é sério, ao Lute, chefe de gabinete, em nome do Juarez, a todos os padeiros, o Anzinho, a Tilhão. Então, esse requerimento é para tentar fortalecer o nosso trabalho, tentar ajudar a nossa cidade, porque todos sabem a extensão territorial que nós temos no nosso município. Todos sabem a dificuldade que nós temos para fazer e estar arrumando a nossa cidade, as estradas. Se o nosso jurídico, o jurídico da prefeitura, tentar esse caminho, ver se nós conseguimos contratar uma empresa para tentar sanar, pelo menos as prioridades, pelo menos para trazer nossas crianças para a escola, o direito do pessoal é ir e vir, porque todo mundo sabe a dificuldade que nós temos, né? Se nós conseguir, vai ser uma vitória para nós. Todo mundo sabe como é que está a nossa cidade hoje, derreteu as nossas estradas, e se nós conseguir, nós seremos vitoriosos e também a população será atendida. É só isso. Boa noite a todos. Não havendo mais vereadores inscritos para a discussão, coloco em votação o requerimento de número 27 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento de número 27 de 2020 está aprovado. Moção de pesar número 3 de 2020. Francisco Victorino de Moraes e Maria Aparecida da Silva, vereadores desta augusta Casa de Leis, ao final subscritos no uso de suas atribuições legais, apresenta ao soberano plenário a presente moção de pesar pelo falecimento do senhor Irineu Silig, nascido em 13 de setembro de 1958, na cidade de Juquitiba. Dedicou-se a atividades laborais no município, onde constituiu família. Faleceu no dia 24 de fevereiro do corrente ano, aos 62 anos, deixando uma lacuna enorme entre todos que o conheceram, em especial sua filha Karen, além de seus parentes e amigos mais próximos. Essa Casa Legislativa presta essa singela homenagem póstuma à família enlutada, elevando os apreços e apresentado publicamente os sentimentos de pesar e de solidariedade nesta hora de lancinante dor. Que Deus, em sua infinita bondade, possa dar ao saudoso Irineu Silig o descanso da vida eterna, em recompensa à sua bondade e obras realizadas em vida, cumprindo-se o que determinado nas Sagradas Escrituras. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ante o exposto e atendendo às formalidades regimentais, requeremos que conste na data desta sessão ordinária moção de pesar pelo passamento do senhor Irineu Silig,
enviando-se cópia da presente à família, a quem expressamos as nossas sinceras condolências. Plenário Padurados, 27 de fevereiro de 2020. Francisco Victorino de Moraes, vereador, e Maria Aparecida da Silva, vereadora. Coloco em discussão a moção de pesar de número 3 de 2020, abrindo prazo para a inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, peço a subscrição da moção. Subscrição aceita, vereador Willis. Pela ordem, presidente, também queria subscrever. Vereador Francisco. Subscrição aceita, vereador. Pela ordem, senhor presidente, vereador Francisco, também gostaria de subscrever a moção. Subscrição aceita, vereador. Pela ordem, presidente, vereador Francisco, também gostaria de subscrever a moção. Subscrição aceita, vereador. Vereador Francisco, vereadora Maria Aparecida, gostaria de pedir a subscrição da moção e desejar meus pêsames a todos os familiares. Subscrição aceita, presidente. Não havendo vereador inscrito para discussão, coloco em votação a moção de pesar de número 3 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. A moção de pesar de número 3 de 2020 está aprovada. Câmara Municipal de Juquitiba, moção de pesar número 4 de 2020. Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, apresenta ao soberano plenário a presente moção de pesar pelo falecimento da senhora Josefa Alice de Lima, nascida no dia 8 de junho de 1961, na cidade de Vitória de Santos, Espírito Santo. Mudou-se para o município de Juquitiba, onde constituiu família e trabalhou como cozinheira. Faleceu no dia 25 de fevereiro do corrente ano, aos 58 anos de idade, deixando uma lacuna enorme entre todos que a conheceram, em especial seus filhos, Jaqueline, Gleice, Cristina e Alexandro, além de seus parentes e amigos mais próximos. Essa Casa Legislativa presta essa singela homenagem póstuma à família enlutada, elevando-os a preços e apresentando publicamente os sentimentos de pesar e de solidariedade nesta hora de lancinante dor. Que Deus, em sua infinita bondade, possa dar à saudosa Josefa Alice de Lima o descanso da vida eterna, em recompensa à sua bondade e obras realizadas em vida, cumprindo-se o que é determinado nas Sagradas Escrituras. João, capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ante o exposto e atendendo às formalidades regimentais, requeiro que conste na data desta sessão ordinária, moção de pesar pelo passamento da senhora Josefa Alice de Lima, enviando-se cópia da presente à família, a quem expressamos as nossas sinceras condolências. Plenário Padurados, a quem expresso as nossas sinceras condolências. Plenário Padurados, 27 de fevereiro de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador. Coloco em discussão a moção de pesar de número 4 de 2020, abrindo prazo para a inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, vereador Francisco, eu gostaria de subscrever a moção. Subscrição aceita, vereador. Pela ordem, senhor presidente, vereador Francisco, também peço a subscrição. Subscrição aceita, vereador Willis. Pela ordem, senhor presidente, vereador também gostaria de pedir subscrição à moção. Subscrição aceita, vereador Maria Aparecida.
Não havendo vereador inscrito para discussão, coloco em votação a moção de pesar de número 4 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. A moção de pesar de número 4 de 2020 está aprovada. Indicação número 10 de 2020. Abel Domingues da Paz, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo prefeito Aires Corsato que determine ao setor competente da municipalidade a realização de serviços visando a instalação de lombadas, redutor de velocidade, em pontos específicos da Rua Curió, em frente à casa da Dona Pedra, do senhor Galdino, e em frente ao galpão do Sérgio, e na Rua Maria Ignácio de Jesus, perto da Igreja Brasil para Cristo, ambas no Distrito dos Barnabés. Justificativa. Trata-se de justa proposição, visto o grande número de moradores nesse logradouro, bem como diversos veículos que circulam em alta velocidade, colocando em risco os transeuntes. Plenário Paduraves, 27 de fevereiro de 2020, Abel Domingues da Paz, vereador. Indicação número 11 de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Trânsito e Transportes, a realização de obras para instalação de sinalização vertical e horizontal, indicativa da sede da Unidade de Saúde da Família USF do bairro dos Padeiros, bem como para a instalação de redutor de velocidade nas proximidades do referido equipamento de saúde. Justificativa. Trata-se de justa propositura visando salvaguardar a incolumidade pública dos usuários do referido equipamento de saúde, através da ampla sinalização indicativa de sua existência para os condutores de veículos e, ainda, através da limitação de velocidade de tráfego no local. Plenário Paduraves, 28 de fevereiro de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador. Indicação número 12 de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização dos serviços de limpeza em terreno confrontante com a sede da Escola Estadual do bairro da Conceição, neste município, bem como para que promova o necessário corte de terreno e consequente movimentação de terra para a realização de platô, visando a instalação de campo de futebol no local e para uso exclusivo dos alunos da referida unidade escolar. Justificativa. Trata de justa propositura que visa ofertar aos mais de 380 alunos da Escola Estadual do bairro da Conceição alternativa de espaço para as aulas de especialistas e para atividades de lazer, uma vez que as instalações fiscais atuais já não comportam o crescente número de alunos. Plenário Paduraves, 28 de fevereiro de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador. Indicação número 13 de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização de serviços de limpeza da área próxima à entrada da sede da Escola Estadual do bairro da Conceição, neste município, bem como da área utilizada para embarque e desembarque de alunos que utilizam o transporte escolar. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa salvaguardar a integridade física dos alunos da Escola Estadual do bairro da Conceição, através da realização de obras de zeladoria necessárias e de competência do Poder Executivo. Plenário Paduraves, 28 de fevereiro de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador.
Indicação número 14 de 2020. Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização dos serviços de limpeza e manutenção de toda a extensão da Rua Catarina Sintra, neste município, bem como do ponto de coleta de resíduos sólidos, lixeira, existente no citado logradouro público. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa salvaguardar a integridade física dos moradores e usuários do referido logradouro público, através da realização de obras de zeladoria necessárias e de competência do Poder Executivo. Plenário Padurabes, 28 de fevereiro de 2020. Francisco Victorino de Moraes, vereador. Indicação número 15 de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determine ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização dos serviços de limpeza e manutenção de toda a extensão da rua Oswaldo Barbosa Guimarães, neste município, com especial atenção à recuperação aos estragos advindo de erosão no pavimento da via à altura do numeral 101. Justificativa. Trata de justa propositura que visa salvaguardar a integridade física dos moradores e usuários do referido logradouro público, através da realização de obras de zeladoria necessárias e de competência do Poder Executivo. Plenário Padurabes, 28 de fevereiro de 2020. Francisco Victorino de Moraes, vereador. Indicação número 16 de 2020, Marcelo Luiz de Moura, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo prefeito Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade a realização dos serviços de limpeza e manutenção da Rua Califórnia, no bairro Vargedo, neste município. Justificativa. Trata-se de justa propositura visando garantir aos usuários da referida localidade disporem de serviços essenciais de zeladoria de responsabilidade do Poder Executivo. Plenário Padurabes, 28 de fevereiro de 2020. Marcelo Luiz de Moura, vereador. Indicação número 17 de 2020, Marcelo Luiz de Moura, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo prefeito Aires Corsato que determine ao setor competente da municipalidade a realização dos serviços de limpeza e manutenção da estrada José Antônio Domingues e ainda da estrada principal no bairro Palestina, neste município. Justificativa. Trata-se de justa proposição visando garantir a conservação deste logradouro por parte do Poder Executivo. Plenário Padurabes, 28 de fevereiro de 2020, Marcelo Luiz de Moura, vereador. Indicação número 18 de 2020. Marcelo Luiz de Moura, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo prefeito Aires Corsato que determine ao setor competente da municipalidade a realização dos serviços de limpeza e manutenção da estrada Mato Adentro, no bairro Jacuba, neste município. Justificativa. Trata-se de justa proposição visando garantir a conservação do logradouro por parte do Poder Executivo. Plenário Padurabes, 28 de fevereiro de 2020, Marcelo Luiz de Moura, vereador. Indicação número 19 de 2020. Marcelo Luiz de Moura, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo prefeito Aires Corsato que determina ao setor competente da municipalidade a realização dos serviços de limpeza e manutenção da estrada do Xangri-Lá, no bairro Palmeirinha, neste município. Justificativa. Trata-se de justa proposição visando garantir a conservação desse logradouro por parte do Poder Executivo.
Plenário para Aduráveis, 28 de fevereiro de 2020, Marcelo Luiz de Moura, vereador. Indicação número 20 de 2020, Marcelo Luiz de Moura, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo prefeito Aires Corsato, que determina o setor competente da municipalidade a realização do serviço de limpeza e manutenção da Rua Nair Rocha, no bairro Monjolo, neste município. Justificativa. Trata-se de justa proposição visando garantir a conservação deste logradouro por parte do Poder Executivo. Plenário para Aduráveis, 28 de fevereiro de 2020, Marcelo Luiz de Moura, vereador. Indicação número 21 de 2020. Marciano Antônio de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo prefeito Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade a realização dos serviços de limpeza e manutenção da Rua Pedro Mendes Rezende, no distrito dos Barnabés. Justificativa. Trata-se de justa proposição visando garantir a conservação deste logradouro por parte do Poder Executivo. Plenário para Aduráveis, 2 de março de 2020, Marciano Antônio de Moraes, vereador. Indicação número 22 de 2020, Marciano Antônio de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo prefeito Aires Corsato que determine ao setor competente da municipalidade a realização dos serviços de limpeza e manutenção da Rua Iguape, no Parque do Rio São Lourenço, neste município. Justificativa. Trata-se de justa proposição, visando garantir a conservação do logradouro por parte do Poder Executivo. Plenário para Aduráveis, 2 de março de 2020, Marciano Antônio de Moraes, vereador. Indicação número 23 de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização de serviços de limpeza e conservação, notadamente roçada e operação tapa-buracos em toda a extensão da estrada Marta Maria de Jesus, neste município. Justificativa. Trata-se de justa propositura, visando garantir aos moradores do referido logradouro público municipal disporem de serviços essencial de zeladoria, de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo Municipal. Plenário para Aduráveis, 2 de março de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador. Indicação número 4 de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determine ao setor competente da municipalidade a realização de serviços visando a instalação do equipamento lombada redutor de velocidade na estrada Marta Maria de Jesus, à altura do Bar do Jorge Padeiro, no bairro dos Padeiros. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa salvaguardar a incolumidade física dos pedestres usuários da referida via, dos riscos advindo do excesso de velocidade e veículos automotores que trafegam diariamente na localidade. Plenário para Aduráveis, 2 de março de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador. Indicação número 25 de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade a realização de serviços visando a instalação dos equipamentos lombada, redutor de velocidade,
sinalização horizontal e vertical e ponto de ônibus, na estrada Marta Maria de Jesus, à altura da fábrica de blocos do T. Justificativa. Trata de justa propositura que visa garantir aos moradores da referida localidade disporem de equipamentos de utilidade pública e de serviços essenciais de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo Municipal. Plenário Padurabes, 2 de março de 2020. Francisco Victorino de Moraes, vereador. Eu peço desculpa aqui. A altura da fábrica dos blocos do Té. Corrigindo aí. Indicação número 26 de 2020. Maria Aparecida da Silva, vereadora desta augusta Casa de Leis, ao final subscrita, no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determine ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização de serviços para a recuperação das condições do leito carroçável com espalhamento de material inerte em toda a extensão do logradouro público municipal, Rua Antônio Martins Domingues, neste município. Justificativa. Trata-se de justa propositura visando garantir aos moradores do referido logradouro público disporem de serviços essencial de zeladoria, de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo Municipal. Plenário Padurabes, 2 de março de 2020. Maria Aparecida da Silva, vereadora. Indicação número 27 de 2020. Maria Aparecida da Silva, vereadora desta augusta Casa de Leis, ao final subscrita, no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização de serviços para a recuperação das condições do leito carroçável com espalhamento de material inerte no logradouro público municipal Estrada dos Justos, à altura da residência do senhor Roberto, neste município. Justificativa. Trata-se de justa propositura visando garantir aos moradores do referido logradouro público disporem de serviços essencial de zeladoria, de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo Municipal. Plenário Padurabes, 2 de março de 2020. Maria Aparecida da Silva, vereadora. Indicação número 28 de 2020, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito, no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização de serviços de conservação e limpeza de toda a extensão do logradouro público municipal, Rua Gregório Pires de Moraes, neste município. Justificativa. Trata-se de justa propositura visando garantir aos moradores do referido logradouro público disporem de serviços essenciais de zeladoria de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo Municipal. Plenário Padurabes, 2 de março de 2020. Vanderlei Conceição Ferreira, vereador. Indicação número 29 de 2020. Vanderlei Conceição Ferreira, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito, no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização de serviços de conservação e limpeza de toda a extensão do logradouro público municipal, Rua Pedro Pinto de Moraes, neste município. Justificativa. Trata de justa propositura, visando garantir aos moradores do referido logradouro público disporem de serviços essencial de zeladoria de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo Municipal. Plenário Padurabes, 2 de março de 2020. Vanderlei Conceição Ferreira, vereador.
Indicação número 30 de 2020. Vanderlei Conceição Ferreira, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que determina o setor competente da municipalidade, Secretaria de Obras, a realização de serviços de conservação e limpeza de toda a extensão do logradouro público municipal, Rua Paulo Pinto de Moraes, neste município. Justificativa: trata de justa propositura, visando garantir aos moradores do referido logradouro público disporem de serviços essencial de zeladoria de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo Municipal. Plenário Padurabes, 2 de março de 2020, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador. Está aberta a inscrição de vereadores para uso da tribuna no período do expediente. Não havendo vereadores inscritos, passo para o período da ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos a serem deliberados. Câmara Municipal de Jequitiba, Comissão de Justiça e Redação, abaixo elencada, no uso das atribuições delimitadas no artigo 78 do Regimento Interno, apresenta o seguinte: parecer número 1 de 2020. Exposição da matéria em exame. Projeto de lei do Legislativo número 12 de 2019, que denomina Viela Exília Avelino da Rocha o logradouro público que especifica. Conclusão do relator. Nomeado como relator o vereador Irineu Machado. Assim se manifestou. Após a análise do projeto de lei do Legislativo número 12 de 2019, concluo que inexiste qualquer irregularidade, seja do ponto de vista constitucional, legal, regimental, opinando pela legalidade. Parecer da comissão. A comissão, por seus membros abaixo subscritos, em consonância com o entendimento acima destacado, faz das razões do senhor relator seu parecer acerca do projeto ora analisado. Jequitiba, 2 de março de 2020. Comissão de Justiça e Redação, Irineu Machado, relator, Marciano Antônio de Moraes, membro, e Maria Aparecida da Silva, membro. Câmara Municipal de Jequitiba, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador desta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, observando as normas regimentais, apresenta ao soberano plenário projeto de lei número 12 de 2019 do Legislativo que denomina Viela Exília Avelino da Rocha o logradouro público que especifica. Artigo 1º. Fica denominado Viela Exília Avelino da Rocha o logradouro público situado no bairro das Laranjeiras, neste município que tem início no ponto 14, cravado, junto à lateral esquerda da Estrada das Laranjeiras, sentido de quem vem do centro. Deste ponto 14 segue pelo eixo da Viela da Servidão, a ser denominada em 24 segmentos até o ponto 52/53, cravado junto à divisa de uma propriedade particular, na extensão total de 907 metros e 22 com largura de 6 metros, sendo que a largura é definida do eixo carroçável existente com 3 metros para cada lado. Tudo de acordo com a planta do levantamento topográfico, cuja cópia fica fazendo parte da presente lei. Artigo 2º. A administração pública municipal usará do seu poder regulamentar para a execução da presente lei. As despesas com a extensão da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Padurabes, 11 de novembro de 2019. Vanderlei Conceição Ferreira, vereador.
Está aberta a inscrição de vereadores para a discussão ao projeto de lei do Legislativo número 12 de 2019. Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação o projeto de lei do Legislativo número 12 de 2019. Abel Domingues da Paz. Favorável. Francisco Victorino de Moraes. Favorável. Irineu Machado. Favorável. Marcelo Luiz de Moura. Favorável. Marciano Antônio de Moraes. Favorável. Maria Aparecida da Silva. Favorável. Marlos Martins Feitosa. Favorável. Paulo Roberto de Souza Silva. Favorável. Vanderlei Conceição Ferreira. Favorável. William Soares Rodrigues. Favorável. O projeto de lei do Executivo de número 12 de 2019 está aprovado com 10 votos favoráveis. Câmara Municipal de Juquitiba, Comissão de Justiça e Redação, abaixo elencada no uso das atribuições delimitadas no artigo 78 do Regimento Interno, apresenta o seguinte. Parecer número 2 de 2020, exposição da matéria em exame, projeto de lei do Legislativo número 13 de 2019, que denomina Juan Rodrigo Natalício da Silva Costa, o logradouro público que especifica. Conclusão do relator, nomeado como relatora, a vereadora Maria Aparecida da Silva, assim se manifestou. Após a análise do projeto de lei do Legislativo número 13 de 2019, concluo que inexiste qualquer irregularidade, seja do ponto de vista constitucional, legal ou regimental, opinando pela legalidade. Parecer da comissão. A comissão, por seus membros abaixo subscritos, em consonância com o entendimento acima destacado, faz das razões da senhora relatora seu parecer acerca do projeto ora analisado. Juquitiba, 2 de março de 2020, Maria Aparecida da Silva, relatora, Irineu Machado, membro, Marciano Antônio de Moraes, membro. Vanderlei Conceição Ferreira, vereador desta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, observando as normas regimentais, apresenta ao soberano plenário projeto de lei número 13 de 2019 do Legislativo, que denomina Rua Rodrigo Natalício da Silva Costa, o logradouro público que especifica. Artigo 1º, fica denominado Rua Rodrigo Natalício da Silva Costa, o logradouro público situado no bairro das Laranjeiras, neste município que tem início no ponto 00 cravado junto à lateral esquerda da estrada das Laranjeiras, sentido de quem vem do centro. Deste ponto 00 segue pelo eixo da Rua do Servidão, a ser denominado em 47 segmentos com distância cada de 20 metros até o ponto 46, e do ponto 46 até o ponto 46, mais 8 metros e 18 decímetros, na distância de 8 metros e 18 decímetros. Ponto esse cravado junto à divisa de uma propriedade particular na extensão de 928 metros e 18 decímetros, com a largura de 8 metros, sendo que a largura é definida do eixo carroçável existente com 4 metros para cada lado, tudo de acordo com a planta de levantamento topográfico, cuja cópia fica fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 2º. A administração pública municipal usará do seu poder regulamentar para a execução da presente lei. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes, suplementares se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Padurabes, 11 de novembro de 2019, Vanderlei Ferreira, vereador. Está aberta a inscrição de vereadores para discussão ao projeto de lei do Legislativo número 13 de 2019. Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação o projeto de lei do Legislativo número 13 de 2019. Abel Domingues da Paz. Favorável. Francisco Victorino de Moraes. Favorável. Irineu Machado. Favorável. Marcelo Luiz de Moura. Favorável.
Marciano Antônio de Moraes. Favorável. Maria Aparecida da Silva. Favorável. Marlos Martins Feitosa. Favorável. Paulo Roberto de Souza Silva. Favorável. Vanderlei Conceição Ferreira. Favorável. William Soares Rodrigues. Favorável. O projeto de lei do Legislativo de número 13 de 2019 está aprovado com 10 votos favoráveis. Presidente, peço suspensão por 5 minutos da sessão.
Peço mais 5 minutos, por favor.
Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo. Comissão de Justiça e Redação, abaixo elencada, no uso de suas atribuições delimitadas no artigo 78 no Regimento Interno, apresenta o seguinte. Parecer número 3 de 2020. Exposição da matéria em exame. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2020 dispõe sobre a concessão de título de cidadã juquitibense à ilustríssima senhora Naira Damasini. Conclusão do relator. Nomeado como relator, o vereador Marciano Antônio de Moraes assim se manifestou. Após a análise do projeto de decreto legislativo número 3 de 2020, concluo que inexiste qualquer irregularidade, seja do ponto de vista constitucional, legal ou regimental, opinando pela legalidade. Parecer da comissão. A comissão, por seus membros abaixo subscritos, em consonância com o entendimento acima destacado, faz as razões do senhor relator seu parecer acerca do projeto ora analisado. Juquitiba, 2 de março de 2020, Comissão de Justiça e Redação. Marciano Antônio de Moraes, relator. Irineu Machado, membro. Maria Aparecida da Silva, membro. Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo. Maria Aparecida da Silva, vereadora da Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em fulcro, nas disposições do artigo 209, parágrafo único, a linha D do regimento interno desta augusta Casa, apresenta ao soberano plenário projeto de decreto legislativo número 3 de 2020 que dispõe sobre a concessão de título de cidadã juquitibense à ilustríssima senhora Naira Damasini. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã juquitibense à ilustríssima senhora Naira Damasini em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao município de Juquitiba, São Paulo. Artigo 2º. A honraria de que trata o artigo anterior será conferida em sessão solene do Poder Legislativo Municipal, especialmente designada. Artigo 3º. Os recursos necessários para a cobertura de despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Plenário Padurabes, 22 de fevereiro de 2019. Maria Aparecida da Silva, vereadora. Exposição de motivos. Serve o presente projeto de decreto legislativo para reconhecimento público dos relevantes serviços prestados pela ilustríssima senhora Naira Damasini ao município de Juquitiba, através da insigne e excepcional atuação perante nossa comunidade. A homenageada é natural de Guporé, Rio Grande do Sul, nascida em 18 de 6 de 1965, onde viveu toda a sua infância. É filha de Nairo Damasini e Ana Maria Damasini. Mudou-se para Juquitiba, São Paulo, aos 14 anos de idade, na companhia dos pais e irmãos. Trabalhou por muitos anos no restaurante 70 e pizzaria Pinguim. Ingressou no Serviço Público Municipal em 1988, onde atuou em diversos departamentos e setores do Poder Executivo, entre os quais compras e licitação, subprefeitura do Distrito dos Barnabés e promoção social. Há 2 anos é lotada na Secretaria do Meio Ambiente, onde coordena a coleta de resíduos sólidos e mantém a agenda de comunicação entre os setores público, privado e membros da sociedade civil, buscando soluções para uma cidade limpa e organizada. Nesse desiderato social desempenhado perante a Secretaria do Meio Ambiente, vivência diariamente os desafios da conscientização coletiva para a destinação correta e efetiva do lixo, bem como para a mitigação dos nefastos reflexos ao meio ambiente, notadamente nascentes, flora e faunas locais. Diante da digna biografia e excepcional trajetória de vida, pontuadas pela incessante luta em prol do meio ambiente e por uma sociedade civil mais consciente de seu papel para a conquista de uma cidade mais limpa e organizada, impõe-se o reconhecimento dos relevantes serviços prestados pela ilustríssima senhora Naira Damasini, sendo justo, portanto, a concessão da honraria, título de cidadã juquitibense, por esse Legislativo Municipal, na forma constante no presente decreto do Legislativo. Por tudo quanto exposto, pugno pelo acolhimento in totum da presente propositura pelo soberano plenário. Plenário Padurabes, 14 de fevereiro de 2019. Maria Aparecida da Silva, vereadora.
Está aberta a inscrição de vereador. Está aberta a inscrição de vereadores para discussão do projeto de decreto legislativo número 3 de 2020. Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 3 de 2020. Abel Domingues da Paz. Favorável. Francisco Victorino de Moraes. Favorável. Irineu Machado. Favorável. Marcelo Luiz de Moura. Favorável. Marciano Antônio de Moraes. Favorável. Maria Aparecida da Silva. Favorável. Marlos Martins Feitosa. Favorável. Paulo Roberto de Souza Silva. Favorável. Vanderlei Conceição Ferreira. Favorável. William Soares Rodrigues. Favorável. Eu, Jorge Soares Godinho, voto favorável. O projeto de decreto legislativo número 3 de 2020 está aprovado com 11 votos favoráveis. Câmara Municipal de Jequitiba, Estado de São Paulo. A Comissão de Justiça e Redação, abaixo elencada, no uso de suas atribuições delimitadas no artigo 78 do Regimento Interno, apresenta o seguinte: parecer número 4 de 2020. Exposição da matéria em exame. Projeto de decreto legislativo número 4 de 2020 que dispõe sobre a concessão de título de cidadão juquitibense ao reverendíssimo pastor Adenilton Luiz de Jesus. Conclusão do relator. Nomeado como relator, o vereador Irineu Machado assim se manifestou. Após análise do projeto de decreto legislativo número 4 de 2020, concluo que não existe qualquer irregularidade, seja do ponto de vista constitucional, legal ou regimental, opinando pela legalidade. Parecer da comissão. A comissão, por seus membros abaixo subscritos, em consonância com o entendimento acima destacado, faz as razões do senhor relator seu parecer acerca do projeto ora analisado. Juquitiba, 2 de março de 2020. Comissão de Justiça e Redação. Irineu Machado, relator. Marciano Antônio de Moraes, membro. Maria Aparecida da Silva, membro. Câmara Municipal de Jequitiba, Estado de São Paulo. Marciano Antônio de Moraes, vereador da Câmara Municipal de Jequitiba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com foco nas disposições do artigo 209, parágrafo único d, do Regimento Interno desta augusta Casa, apresenta ao soberano plenário projeto de decreto legislativo número 4 de 2020 que dispõe sobre a concessão de título de cidadão juquitibense ao reverendíssimo pastor Adenilton Luiz de Jesus. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão juquitibense ao reverendíssimo pastor Adenilton Luiz de Jesus em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao município de Jequitiba, São Paulo. Artigo 2º. A honraria que trata o artigo anterior será conferida em sessão solene do Poder Legislativo Municipal, especialmente designada. Artigo 3º. Os recursos necessários para a cobertura das despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Plenário Padurabes, 14 de fevereiro de 2020, Marciano Antônio de Moraes, vereador. Exposição de motivos. Serve o presente projeto de decreto legislativo para o reconhecimento público dos relevantes serviços prestados pelo reverendíssimo pastor Adenilton Luiz de Jesus ao município de Jequitiba, através da insigne e excepcional atuação perante a Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga, São Paulo. De origem humilde, o ora homenageado é natural de Uruçuca, Bahia, nascido no idos de 1960, no seio de uma extensa família de 10 irmãos, sendo 3 mulheres e 7 homens, que, a exemplo do pai, enfrentava a lida diária como lavradores nas fazendas de cacau existentes na localidade. A mãe e as irmãs trabalhavam como lavadeira e passadeira de roupas dos ricos fazendeiros para complemento da renda familiar. A necessidade levou o homenageado ao sacrifício da infância e, já na terra idade de 5 anos, passou a trabalhar em prol do bem-estar coletivo da família, coletivo familiar, dedicando-se desde o raiar do dia até o pôr do sol, à lida na terra e ao trato das fazendas da região. Já adolescente, no ano de 1974, mudou-se na companhia dos familiares para a sede do município de Uruçuca, Bahia, onde teve 14 anos a oportunidade de descoberta das primeiras letras em uma escola pública. Em 1979,
e, ainda no seu município natal, descobre a palavra e as ações do Pai, através da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. No mesmo ano, após a perda lamentável da mãe e, sedento por novas oportunidades, muda para o município de São Paulo, São Paulo. O gigantismo da capital não conseguiu aplacar a vontade e a força da juventude do homenageado, que, apesar de solitária, mas com a presença de Deus, sobrepujou todos os desafios da nova vida, numa rotina que envolvia as atividades de seu primeiro emprego formal e a busca pela educação, através do ensino supletivo para a conclusão dos estudos. Em 1984, aos 24 anos de idade, casou-se com Maria de Lourdes Limas de Jesus, com quem teve seus 4 filhos, Bruno, Camila, Caroline e Karen. Acreditando que somente através da educação é possível mudar as pessoas, a sociedade e o mundo, formou-se em teologia, filosofia e em letras. Por tais ferramentas também atendeu seu chamado pastoral, iniciando como ministro do Evangelho e, posteriormente, nos anos de 1984, ao cargo de diácono. Em 1987, ao cargo de presbítero. Em 1994, evangelista e, finalmente, pastor, maior autoridade eclesiástica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga. Desempenhou seu papel como líder religioso em diversas congregações regionais da capital, até ser designado ao município de Juquitiba, São Paulo, onde dedica-se a liderar os membros de sua comunidade com fidelidade ao estilo doutrinário de sua denominação, convenção e convicções humanista, fundamentalista, ortodoxa, fazendo-se presente através da Igreja nos atos de assistência social e ajuda humanitária, priorizando o amor ao próximo nos atos da vida em comunidade. Diante da digna biografia e excepcional trajetória de vida pontuadas pela incessante luta em prol dos fiéis e da numerosa comunidade evangélica do município, impõe-se o reconhecimento dos relevantes serviços prestados pelo reverendíssimo pastor Adenilton Luiz de Jesus, sendo justo, portanto, a concessão da honraria, título de cidadão juquitibense, por este Legislativo Municipal, na forma constante no presente projeto de decreto legislativo. Por tudo quanto exposto, pugno pelo acolhimento em total de presente propositura pelo soberano plenário. Plenário Padurabes, 14 de fevereiro de 2019. Marciano Antônio de Moraes, vereador. Está aberta a inscrição de vereadores para a discussão ao projeto de decreto legislativo número 4 de 2020. Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 4 de 2020. Abel Domingues da Paz. Favorável. Francisco Victorino de Moraes. Favorável. Irineu Machado. Favorável. Marcelo Luiz de Moura. Favorável. Marciano Antônio de Moraes. Favorável. Maria Aparecida da Silva. Favorável. Marlos Martins Feitosa. Favorável. Paulo Roberto de Souza Favorável. Silva. Vanderlei Conceição Ferreira. Favorável. William Soares Rodrigues. Favorável. Eu, Jorge Soares Godinho, voto favorável. O projeto de decreto legislativo número 4 de 2020 está aprovado com 11 votos favoráveis. Não havendo mais projetos a serem deliberados, passo para o período da explicação pessoal. Está aberta a inscrição de vereadores para uso da tribuna no período da explicação pessoal, 2 minutos.
Convido o vereador William Soares Rodrigues a fazer uso da tribuna. Vereador presidente Ginho, vice-presidente vereador Francisco, nossa primeira secretária vereadora Cida Nunes, nobres colegas vereadores, internautas, Jornal Agora é Sério, público presente, servidores dessa casa, uma boa noite. Eu venho à tribuna hoje para falar sobre um áudio que rodou aí nos WhatsApps, né, um áudio do nosso prefeito, me ofendendo e ofendendo a minha família, né, com algumas palavras, né, que eu não quero nem repetir aqui. Né. Um dos motivos dessa ofensa foi um requerimento que foi reprovado dessa casa, que eu fiz um questionamento simples, né, e o prefeito falou que eu poderia encontrar ele na rua e perguntar o que estava acontecendo. Mas na rua, a gente já sabe as coisas que estão acontecendo. Né. O que eu queria saber dele era uma informação oficial, até para ver se bate com as conversas que tem na rua. Não é? Ele falou sobre família. Pô, graças a Deus, eu sou de uma família muito grande e tradicional em nosso município. Né? Eu sou da família Soares, por parte da minha mãe. Né? O meu avô, lá dos Ritas. Meu bisavô, Lourenço Soares, lá dos Soares. Eu sou da família Rodrigues, do meu pai. Minha avózinha Obilina está há 3 anos acamada lá, então eu faço questão, né, de honrar o nome dela. Como tem várias famílias tradicionais aqui nessa casa, né? Nós temos a família do seu Machado, a família Silva, né? As famílias Godinho, Paz, Moura, Moraes, né? Vitorino. São várias famílias tradicionais em nossa cidade. E por ter uma família grande, com certeza eu tenho pessoas na prefeitura, que trabalham na prefeitura, pessoas concursadas, né, concursada antes de eu iniciar o meu mandato. Com certeza eu vou ter pirueiro da minha família trabalhando, que trabalha com transporte escolar no nosso município. Mas pirueiro este que fez e participou do pregão 01 de 2017. Né? Ele está de acordo com a legislação, de acordo. Como os demais pirueiros também, os nossos demais prestadores de serviços, que nós precisamos homenageá-los, né, por cuidar tão bem da nossa maior riqueza, que são os nossos alunos, os nossos filhos. Né. E eu conheço a dificuldade dos pirueiros, porque eu já fui pirueiro, fui motorista do senhor Clodoaldo, né, em 2009. Enfrentamos também um ano difícil, com muita chuva, estradas intransitáveis. Então, eu conheço qual a dificuldade do pirueiro em ganhar pouco para poder manter seu carro, né, para poder conservar ele em ordem, para poder transportar com toda a segurança os nossos alunos. Né. Quero falar aqui também que eu estou casado há 13 anos. Né. Eu comecei a namorar com a minha esposa em 99. Ela trabalha há 20 anos, como todo mundo conhece aqui, na mesma empresa. 20 anos. Né. Eu nunca tirei ela de lá para vir trabalhar no órgão público. Né. Se vocês quiserem tomar um café da manhã comigo, pode ir em casa, todo dia, às 5 horas da manhã, que eu estou lá, ela está se preparando para eu poder levá-la para o trabalho. É uma casa simples, sabe? Mas vai estar à disposição de vocês aí para receber vocês bem. E eu também quero falar, por ter família grande, tem família no comércio, nas empresas locais aqui, e tenho parente também que é desempregado, como vive nossa cidade toda, com a dificuldade de emprego, que precisa muitas vezes ir para São Paulo, porque a dificuldade de geração de emprego na nossa cidade é muito grande. É um dos pontos que nós precisamos lutar e começar a fazer essa geração de emprego, né, através dos nossos produtores rurais, através de eventos em nossa cidade, para aquecer nossa cidade, e o dinheiro começou a circular em Juquitiba. Né, um comércio que é tão sofrido, né, com as coisas que precisa manter em ordem para poder trabalhar. E esse comércio gerando dinheiro vai gerar emprego. É mais uma família trabalhando. Né? Esse é o melhor programa social que o nosso município pode oferecer para essas pessoas. E sobre compromisso com o prefeito. Eu sempre fui visto, o vereador Cida está aqui acompanhando, o vereador Paulo chegou depois, o vereador Marcelo, os nobres vereadores. Eu sempre fui visto como vereador de oposição, né? Porque a gente questionava algumas coisas aqui nas comissões, né? A gente questionava secretários. Então,
Eu não, por ser visto como vereador de oposição, não tenho esse compromisso com o prefeito. Nunca, né, fui candidato a vereador com o prefeito. Em 2012, eu fui candidato a prefeita Dona Cida, né, pedi voto para a Dona Cida. Em 2016, eu, de novo no PDT, com a Dona Cida, nós pedimos voto para o Nilson e para o Pedro. Então, eu não pedi voto para o Aires. Não tenho esse compromisso político com ele. Né. Estou no meu 2º mandato de vereador. Todo mundo que me conhece sabe do meu caráter e da minha índole. Né. Eu tenho a mesma casa, a minha única casa, no mesmo endereço, sabe? A minha vida social continua sendo a mesma. Frequento a minha igreja católica todos os domingos, né? Tento ir todos os domingos, às vezes com uma dificuldade, sabe? E quem quiser falar de mim, pode falar do Williams, né? Fala do vereador Williams, mas vamos falar de família, respeita as pessoas que são próximas da gente, né? Porque eu sempre respeitei a família do prefeito. Imagina a gente começar a citar nomes aqui, começar a falar de algumas coisinhas da família. Não é meu perfil e eu vou continuar respeitando, sabe? Eu não vou para esse lado da ofensa, é um campo que não é meu perfil, nunca ofendi ninguém e vou continuar assim até o final da minha carreira política, sabe? Sobre o meu projeto, sim, eu não tinha esse plano, mas de repente surgiu, né, a clamor de partidos, né, de representantes de bairros, esse pedido para a gente poder encaminhar esse novo projeto. E tenho várias pessoas comigo, sim, sabe, pessoas honestas, com quem eu acredito que eu vou escutar, sabe, pessoas que trabalham e querem uma cidade melhor, um projeto de cidade melhor, onde a gente possa escutar a população, sabe, sem ofensas, sabe, e ninguém, essa história aí que o William é muito bonzinho, vão mandar no William, não tem isso. Eu tenho um perfil diferente, né, não sou centralizador, eu escuto, mas eu acho que eu escuto para a gente poder alcançar um objetivo mais rápido, né, e é isso que eu quero falar aqui para todos vocês. Sobre a questão de que é bonzinho, quer ajudar todo mundo, sempre fiz isso, na política ou fora da política. E vou continuar fazendo, com mandato ou sem mandato. Tá? Sem mais aqui, agradeço a todos e volte para casa com Deus. Convido o vereador Paulo Roberto de Souza Silva a fazer uso da tribuna. Primeiramente, excelentíssimo senhor presidente, Jorge Soares Godinho, vice-presidente, vereador Francisco Vitorino de Moraes, primeira secretária, vereadora Cida, a melhorzinha, segundo secretário, vereador Williams, nobres colegas vereadores, distinto público visitante. Eu não vou citar nome para não acabar esquecendo de alguém, tá? Representantes da empresa presentes, Guto, Lute, internautas que estão conectados, senhores e senhoras que nos prestigiam com a sua presença. Uma boa noite a todos. Ocupo esta tribuna, mais uma vez, em caráter de explicação pessoal, para dar satisfação dos meus atos ao povo que represento nesta casa. Inicialmente, quero falar da minha posição político-administrativa nessa casa. Não acredito que se possa descumprir a lei por boas intenções pessoais, ou seja, cometer infrações administrativas em busca do sucesso político. O cuidado com o dinheiro público vai marcar minha passagem por esta casa. A única contrariedade que movi contra o prefeito e sua base de vereadores foi a de pedir tempo, que seria vistas, para estudar melhor o parecer do Tribunal de Contas. Eu não estava aqui na época, não ajudei a gastar e muito menos tenho a obrigação de aprovar coisas duvidosas. Pedi vistas em respeito ao prefeito, porque se fosse em outra situação, já teria rejeitado de pronto. Sei do descontentamento de alguns colegas com esta minha opinião, porém vou insistir nelas até o fim. Entrei com mandato de segurança junto ao Fórum de Itapecerica, onde não consegui a liminar desejada. Recorri ao Tribunal de Justiça e estou aguardando o julgamento do mérito na Justiça. Mas eu vim aqui também por outro motivo, que considero um ótimo motivo. Trago aqui em mãos
para quem quiser ver, a liberação de R$400 mil para a aquisição de um caminhão-truque 20 toneladas com sistema de elevação de caçamba tipo roll-on-roll-off e 4 caçambas para resolver o problema de transporte de lixo para disposição em Caieiras. As caçambas ficam no transbordo para serem cheias pelo caminhão de coleta, evitando deposição e contaminação do solo. Periodicamente, são carregadas e transportadas para um aterro sanitário licenciado, no nosso caso, Caieiras. É um antigo projeto do meu pai, hoje presidente do PT de Juquitiba, do qual procuramos o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, juntamente com o prefeito, com a intenção de resgatarmos e atualizarmos o referido projeto. Prontamente, o deputado nos atendeu, possibilitando-nos a aquisição de tão importante equipamento para o município. Trata-se de emenda impositiva do deputado. Portanto, é só cumprir o processo legal de aquisição e trazer o benefício. Aproveito o ensejo para informar que esse deputado foi trazido para Juquitiba em 2010 e nunca abandonou Juquitiba. Só neste mandato enviou para a nossa cidade mais de 10 emendas. Um verdadeiro parceiro de Juquitiba. Quero reafirmar aqui que pertenço a uma nova geração de políticos. Quero ajudar minha cidade fazendo as coisas do modo certo. Tem muita coisa na política que eu condeno e, portanto, não peça para eu fazer que eu não vou fazer. Quando meu pai era vereador, e mesmo depois, sempre ouvi críticas sobre o mau uso do dinheiro público. Minha geração sempre pautou e condenou a maioria dos políticos por tais atitudes. Hoje, por força do destino e votos da população, me encontro vereador e não vou fazer o que sempre condenei. Estou atendendo a população na medida de minhas forças e estrutura pessoal. Falando assim, pode parecer pretensioso, porém quero exercer um mandato diferente, do jeito que eu gostaria que meu vereador fizesse quando eu estava lá fora. Quero manifestar meu desejo de que, ao final da minha passagem por essa casa, poder repetir o que escreveu o apóstolo Paulo, que eu também acabei a minha carreira, combati o bom combate e guardei a fé, e que espero também a coroa da justiça. Uma boa noite a todos e que Deus nos acompanhe em seu retorno. Convido o vereador Abel Domingues da Paz a fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Queria aqui cumprimentar a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, Jornal Agora é Sério, o LUT, internautas, uma boa noite. Queria aqui começar falando de uma indicação, número 10, 2020, de lombadas, redutores de velocidade na Rua Curió. Passando lá, vi o trânsito de muitas crianças brincando com seus patins ali, bicicletas, e carros em alta velocidade. Então, peço ao prefeito, ao setor competente, que analise a viabilidade de estar instalando esses redutores de velocidade. Também na Rua Maria Inácio de Jesus, perto da Igreja Brasil para Cristo. Venho aqui falar de uma questão também em relação ao transporte de paciente dos distritos Barnabés. Que hoje, no ano de 2014, existia sim uma van lá, que a deputada Analice Fernandes doou para o nosso distrito para atender exclusivamente os munícipes do distrito dos Barnabés e outros, lógico, não somente, né, do distrito dos Barnabés, que é um patrimônio público. Essa van, ela trabalhou bastante, lutou dia e noite, até agradeço a deputada Analice Fernandes pela doação, mas ela trabalhava constantemente, todos os dias indo para São Paulo,
voltando, vinha para Juquitiba, até a Jolili trabalhava nessa época, ela sabe muito bem disso aí, trabalhava na secretaria. Esse veículo ele não parava, ele rodou aí aproximadamente uns 600 mil quilômetros aí. É um veículo a gasolina, um veículo importado, e eu, perguntando para alguns mecânicos, eles falaram que rachou o bloco do motor desse veículo. Então, houve um questionamento aqui desse veículo, ele poder arrumar ele para estar fazendo um ambulatório. Esse veículo ele não tem condições de fazer o ambulatório mais, vereador. Assim, podendo até ser utilizado em outra função. Aí tudo bem. Mas o ambulatório ele não consegue. Porque também muitos falam que os motoristas de ambulância, eles são destruidores de carro. Não é que são destruidores de carro, porque eu trabalhei 12 anos na ambulância e fiz ambulatório também, é porque esse carro ele trabalha 24 horas. E é de ferro, ele desgasta, ele quebra, enfim, vai até um certo ponto que não consegue mais. Tem que fazer uma reposição de um outro veículo, que em reunião com o vereador William, estava o prefeito junto também, com a deputada Analice Fernandes, esse vereador até pediu uma reposição de um outro carro para o Distrito dos Barnabés. Só que também a população do Distrito dos Barnabés, elas estão assistidas sim, nesse trabalho de ambulatório. Inclusive o carro ele vai até 84, todos os dias. Eles transportam em média ali de 80 pacientes para São Paulo, pacientes ambulatoriais. O prefeito, pensando mais à frente, conseguiu, com o apoio de todos os vereadores aqui, emendas parlamentares de aquisição de veículos. Na minha época, eu trabalhava com uma Kombi. Era um sacrifício, não era fácil, não. Mas o prefeito tem avançado. Eu trabalhei em 97, eu acredito, até uma certa data. Mas avançou bastante, porque hoje temos ônibus, micro-ônibus, com ar-condicionado, televisão. Essas vans que saem do Barnabés diretamente para São Paulo, elas são vans novas, também todas executivas, equipadas com ar-condicionado. Então, o prefeito é preocupado, sim, com o bem-estar da nossa população. Ele se preocupa bastante, sim. Falando também de uma outra questão aqui, de uma indicação do transporte escolar. Uma indicação já pensando em mais um ano das Kombi do transporte escolar para 13 anos. Esse vereador já fez uma indicação para que aumente para 13 anos. E mais uma vez eu falo, pirueiros e pirueiras profissionais de transporte escolar. Esse vereador, enquanto estiver nessa Casa de Lei, vai lutar por vocês. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, eu fui citado, gostaria de usar a tribuna. Com a palavra, o vereador William Soares. Obrigado, senhor presidente. Peço aqui as dispensas das formalidades. Agradeço aqui até o vereador Abel por ter me citado nesse assunto novamente. E eu quero dizer o seguinte, né? Uma resposta simples que o executivo podia dar, que veio através do vereador, né? Agora, o executivo ele fica querendo mostrar a força e mostrar que tem o companheirismo dos vereadores e faz os vereadores reprovar um documento desse para ficar mal lá perante os moradores do bairro dos Barnabés. E como o vereador Abel falou, se esse veículo, né, ele mandasse essa resposta dizendo que esse veículo não tinha mais condições de ir para São Paulo, que prepare esse veículo, então, como o vereador falou, para ele poder ser usado aqui com os nossos servidores públicos, né, para deslocamento de um local para o outro, mas não vamos deixar esse veículo lá acabar-se no tempo, né? Como o vereador Abel disse, na época desses atendimentos, ele era subprefeito do Distrito dos Barnabés. E nessa reunião com a deputada Analice Fernandes, eu vi o vereador cobrando o prefeito perto da deputada
a questão desse atendimento novamente para o Barnabés. Um local, atendimento esse que gerava 80 pessoas por semana. 80 pessoas por semana, uma média de mais de 15 pacientes, exclusivo do distrito dos Barnabés. Então, essa demanda veio para o centro. Tirou vaga de pessoas dos centros, dos bairros mais distantes. E não está tendo atendimento total dos moradores do Barnabés, vereador. Porque, se o senhor pegar, tem um morador que ele mandou um áudio para o prefeito dizendo que, quando ele saíram de madrugada lá e foi fazer o trajeto para São Paulo no ambulatório, a mãe dele ficou aqui no hospital e ela estava sem passagem, sem dinheiro para passagem, não tinha como voltar para a casa dela. Então, já que o governo está fazendo isso, de buscar os pacientes lá no Barnabés, ele tem que levar embora de novo, né? Ele tem que deixar onde pegou o paciente. Sobre os veículos da van, né, o prefeito falou nesse áudio também que adquiriu alguns veículos para a saúde, mais uma vez ele não citou o trabalho dos vereadores. Esses veículos só vieram porque os vereadores aqui, cada um vereador aqui, foi lá, pediu para o seu deputado estadual ou federal para mandar esse veículo para a nossa cidade, né? Foi o que aconteceu na sessão passada com o vereador Marcelo, né? Trabalhou com o deputado dele, conquistou o micro-ônibus e não foi citado também. Então, essas coisas boas, o executivo deixa lá em cima. As coisas ruins, ele manda para casa. Parece que ele só quer expor a Câmara Municipal, né? E sobre a questão que o vereador falou, destruidor de carros, nesse requerimento não citava nenhum motorista, porque nós sabemos que a nossa equipe é trabalhadora, né? Nós sabemos que a nossa equipe cuida do bem público. O que precisa é a prefeitura dar manutenção nesses carros. Nesses carros novos que chegou, se a gente for lá fazer uma matéria, uma visita, você vai ver um monte desses carros já na oficina lá, às vezes faltando R$100 para adquirir uma peça. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. São veículos novos, mas que precisam de manutenção, né? Sem mais aqui, agradeço a oportunidade, vereador Abel, e volte para casa com Deus. Convido o vereador Marcelo Luiz de Moura a fazer uso da tribuna. Pela ordem do presidente, vice-presidente, primeiro secretário, caros colegas, boa noite a todos, público presente. Hoje eu gostaria de estar agradecendo aqui o pessoal de obras pela limpeza na rua João Pires de Araújo. E gostaria de estar falando sobre a rua Adolfo Antônio Pires. A gente vem só escutando críticas, boatos, que a oposição vem criticando. Eu acho uma falta de respeito. Eu peço que Deus dê sabedoria, e falar e criticar é fácil. O duro é falar com objetivo, né? E eu peço que Deus dê sabedoria para esse cidadão, que ele tenha entendimento, que ele fale a verdade. Eu venho aqui falar, eu venho agradecer ao deputado Eli Correia Filho, deputado federal. O convênio dessa rua foi assinado dia 16 de dezembro. E está em trâmite, Caixa Econômica Federal e Prefeitura. Não depende desse vereador nesse momento, não depende do prefeito, é burocrático, documentos a ser analisado. E eu venho também para falar aqui, para pedir um pouquinho de paciência para os moradores. Os moradores têm que ser respeitados. A dificuldade é grande ali, a gente sabe que é de anos, não é de agora, mas essa obra, se Deus quiser, ela vai sair. Que nem eu falei para vocês, está em trâmite, Caixa Econômica Federal, Prefeitura Municipal. Eu só tenho que agradecer ao deputado por atender a minha solicitação. E o recurso está aí. Quero dar os parabéns para o Júnior e toda a equipe dele que está trabalhando para que as coisas aconteçam. E eu tenho certeza que o prefeito vai fazer um bom uso desse dinheiro, assim que for liberada. Eu agradeço a todos, uma boa noite, volte com Deus para casa. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pelos trabalhos realizados e declaro encerrada esta sessão. Obrigado e boa noite a todos.